Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei em que momento do dia esse vídeo vai estar te encontrando, mas eu espero que ele te encontre super bem. Hoje aqui no Café e Prosa a gente vai estar debatendo sobre um assunto muito importante e eu espero que esse vídeo te edifique e te traga muito conhecimento. Eu sou a Jaque Costa, aqui da Comunidade Evangélica de Campos, e esse é o seu Café e Prosa. Hoje nós vamos estar falando sobre ansiedade, síndrome do pânico, depressão. Assuntos que ao longo do tempo eles foram varridos aí para debaixo do tapete, mas lentamente eles vêm saindo de dentro do armário. Várias pessoas influentes e especialistas vêm dando voz a esse assunto tão importante. E hoje, bem aqui, com a presença da doutora Adelani Lopes, nós vamos debater um pouco mais sobre isso. Além de psicóloga, ela é pastora, terapeuta comportamental e pós-graduada em gestão de pessoas. É um prazer te receber, querida. Olá, Jaque. Para mim também é um prazer estar com vocês nesta manhã, ou nesta tarde, ou nesta noite, assim como você falou, né? Olá para todos que estão nos assistindo. Olá. Então, a gente viu a necessidade, né, quanto igreja e também quanto cidadãos, de estar dando um pouco mais de enfoque, né, a esse assunto tão importante e muitas das vezes deixado passar despercebido. Né? Então, eu gostaria que a senhora falasse um pouco para a gente, por exemplo, sobre a ansiedade, né? O que é, quais são os sintomas que a gente tem que observar, a importância de estar se procurando um especialista para se ajudar, não deixar a coisa se agravar demais, né? E para que a gente possa entender que isso é uma doença, né, e necessita de tratamento, assim como hipertensão, diabetes e tantas outras doenças que a gente conhece por aí. É isso mesmo, Jaque. É bem importante nós estarmos falando sobre esses temas, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, um tempo muito imediatista, né? Todo mundo quer tudo para ontem. E essa questão faz com que desenvolva, né, essa questão da ansiedade. Mas nós sabemos que a ansiedade tem aquela ansiedade normal, que todos nós temos, né? Todo ser humano tem ansiedade, mas é aquela ansiedade de você querer ir a um lugar e ficar naquela expectativa de quando chegar lá como vai ser, ou aquela ansiedade de repente ir conhecer alguém, uma ansiedade normal. E tem a ansiedade que traz palpitação, agitação, falta de ar. E aí é a ansiedade que traz a patologia, já é uma doença. Então, eu estou falando aqui daquela ansiedade normal do ser humano, né? Em querer conseguir as coisas, resolver as coisas, mas que aquilo não te traz malefício, não te traz doença. E estou falando da ansiedade que te traz várias doenças, chamadas doenças psicossomáticas. Essas aí é que são esse tipo de ansiedade que é preocupante, que é a ansiedade que traz insônia, né? Insatisfação com tudo, e muitas vezes traz ataque cardíaco, né? Então, essa ansiedade ela é perigosa. E aí, um tratamento psicoterapeuta é importantíssimo, porque nós vamos conduzir este paciente a saber lidar, né, com esta situação e até mesmo algumas técnicas para que ele saia rapidamente desta situação. E a senhora tem assim alguma técnica que no momento assim de muita emergência a pessoa consiga focar e trazer de volta aí para a realidade dessa ansiedade, algum exercício que a pessoa possa fazer para amenizar? Inclusive, nós ensinamos esses exercícios no consultório, né? Por exemplo, quando o paciente está com um pensamento negativo que traz todas esses sintomas para ele, né? Com aquele pensamento negativo dizendo que ele não é ninguém, que ele não vai a lugar nenhum, que ele não vai conseguir nada. E essas situações trazendo para ele um incômodo muito grande, dor. Eles sentem dor realmente, né?
E aí a gente ensina, olha, eu posso ensinar aqui, uma das técnicas que eu coloco é para essa pessoa, toda vez que vier esses pensamentos negativos, ele vai pegar uma folha, uma caneta, e ele vai escrever coisas boas. Vamos supor, ele durante a semana, ele vai escolher um horário da semana, mas todos os dias ele vai sentar e escrever: eu posso, eu consigo, eu não aceito esse pensamento, e ele vai escrevendo no papel coisas boas. Outra técnica também que eu passo muito é essa pessoa sempre assistir um filme, de repente de comédia, por exemplo, para poder ele rir, extravasar toda aquela tensão, porque fica com aquela tensão nervosa, né? Então assiste um filme de comédia que vai rir, vai extravasar. Então, todo dia, num certo horário, vai lá assistir aquele filme, ou assistir Pegadinha, que vai fazer com que essa pessoa comece a rir. E aí, o que acontece? Quando a pessoa começa a exercitar para esse lado, o seu cérebro começa a produzir, né, hormônio que dá prazer, né, que é a dopamina. Então, traz aquele prazer para o paciente e tira completamente aquele pensamento negativo, aquele pensamento que ele não vai conseguir, que ele não vai sair daquele quadro, né? Então, o paciente se sente mais confortável, né? Mas a gente sabe que o tratamento terapêutico, ele tem que ter um acompanhamento, né? A terapia, ela rapidamente tira o paciente da dor, mas ele precisa dar continuação. Não é algo que, como uma dor de cabeça, que você toma uma dipirona e passou. Não. O atendimento psicológico, ele aos poucos, ele vai tratando daquele paciente, e o paciente vai colocando para fora as suas queixas, né? E ele vai ficando, cada dia que ele vem ao consultório, é como se ele deixasse um fardo ali, né? E ele sai leve, ele sai diferente, ele sai melhor. E isso é muito interessante, porque a gente percebe isso no dia a dia. Quando o paciente retorna ao consultório, ele traz essa fala para a gente da sua melhora, né? Então, isso é muito, muito importante, muito interessante. O atendimento psicológico é algo de grande importância para a pessoa. E é uma coisa pouco falada, né? Esse bem que faz, né? Muitas vezes a pessoa até evita procurar um tratamento por achar que ela vai ser depreciada, que vão achar que ela é desequilibrada, vão achar que ela é maluca. Então, ela prefere, às vezes, esconder, né? Camuflar todo esse sentimento por uma vergonha, né? Por um preconceito. Inclusive, eu falo muito isso ao consultório. A pessoa está com dor, está com pressão alta, vai ao cardiologista, está com dor nas articulações, vai ao reumatologista, está com dor no estômago, vai ao gastro. Mas quando está com queixas, né, na sua cabeça, seus sentimentos, né, precisando de uma ajuda, ele tem medo de procurar um psicólogo, tem medo de procurar um psiquiatra, mas é o psicólogo, o psiquiatra que trata da cabeça. Né? Então, não precisa ter medo, vem procurar, porque nós vamos poder ajudar, né? A gente não dá a saída, a solução, a gente mostra os caminhos, e o paciente é que trilha por esses caminhos. Então, isso é que é muito importante, né? Mas as pessoas têm um preconceito, achando que é só determinadas pessoas que têm que procurar o psicólogo, que têm que procurar o psiquiatra. Não! Todos nós precisamos de psicólogo, psiquiatra, todos nós precisamos colocar as nossas queixas para fora, as situações que nos afligem no dia a dia, que todos nós temos, não é verdade? Eu acho que nesse período de quarentena, mais ainda, né? Principalmente nesse período. Todo mundo ir direto fazer terapia. Isso, a gente vê nesse período muitas pessoas se trancando dentro de casa com medo, né? Pessoas que têm medo da doença, que têm medo de sair de casa, que têm medo de botar a fisionomia na janela, né? E aí nós vamos tratando com essas pessoas e mostrando que precisamos enfrentar as intempéries da vida, porque elas existem, né? E quando nós aprendemos a enfrentar as situações, nós vencemos.
Quando as situações nos paralisam, né, o medo nos paralisa. Então, a gente não pode deixar que o medo paralise, a gente tem que enfrentar. E aí, o psicólogo vai ajudar justamente a pessoa a ter esse enfrentamento. Né? Isso aqui é muito legal. A condição, né, de enfrentar essas situações. Um Exatamente. outro tema que é muito importante, né, e às vezes o pessoal acha até que é um pouco de exagero da pessoa, é a síndrome do pânico. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre isso. Sim, a síndrome do pânico também é algo que assola a população de uma forma muito intensa. Né? É algo que tem ultimamente sido assim, se alastrado de uma forma muito grande, porque é uma patologia, né, a síndrome do pânico, e ela atinge tanto psicologicamente como fisicamente, né? A pessoa com síndrome do pânico, ela tem medo de tudo e de todos, e ela sente também as reações físicas como se fosse do corpo e não da mente. E aí tem pessoas que começam a desenvolver síndrome do pânico e vão procurar um médico, um cardiologista, porque acham que estão morrendo. Porque quando ela dá crise, o coração acelera, bate como se fosse aqui na garganta, como se fosse sair, né? A pessoa tem a sensação de morte mesmo, a pessoa pensa que vai morrer. E devido a pessoa pensar que vai morrer, ela entra em desespero, né? E aí procuram outras especialidades, achando que tem outros problemas, e aí faz todos os exames clínicos e chega à conclusão de que ela não tem problema clínico nenhum, e sim psicológico. Então, também é algo que a gente precisa tratar. E como que a gente consegue perceber isso na pessoa, né? A pessoa, ela fica realmente com características, assim, tristes, né? Ela não consegue raciocinar, ela se perde na hora da crise, né, da síndrome do pânico, ela fica sem controle, né, do que vai fazer, e ela fica naquela sensação realmente que vai morrer, né? E se realmente não tiver algo para distrair a mente dessa pessoa nesse momento, a pessoa entra em desespero. Muitas vão para o hospital e chegam lá, ficam no soro, na medicação, até acalmar a palpitação, o desespero, a sensação de morte, né? Então, a síndrome do pânico também é uma doença que assola de uma forma muito forte a nossa população. Qual dica, assim, a senhora dá para a gente que, por exemplo, estiver vivendo e quem estiver também em volta, porque às vezes quem está em volta não consegue entender a intensidade dessa sensação, né? Aí vai uma vez a pessoa para o hospital, não é nada, né? Vai uma segunda vez, não é nada, e acaba achando que a pessoa está exagerando, que a pessoa está fazendo uma cena muito grande. Mas eu queria dizer para você que a pessoa não está exagerando, a pessoa realmente sofre. A pessoa realmente sente dor, a pessoa realmente tem a sensação de morte. E quanto mais essa pessoa tem a impressão de que vai morrer, mais intenso é as reações da doença. Então, o que acontece? Precisa procurar uma terapia, né? Muitos casos precisam fazer a terapia com o tratamento psiquiátrico, quando já está num caso assim bem elevado. Quando está no início, só a terapia já ajuda, já resolve, já melhora, a pessoa já muda, porque na realidade, Jaque, o que a terapia vai ensinar? A mudança de pensamento, a mudança do comportamento. O que a terapia vai ensinar para o paciente? No momento que ele começa a perceber que vai ter uma crise, o que ele tem que fazer? Entendeu? Então, a terapia vai ensinando essas questões. E todas as questões que a gente vai ensinando no consultório levam o paciente a começar a entender o seu corpo, a se conhecer melhor. Porque, na realidade, a gente não olha para a gente, não é verdade? A gente não tem esse costume de olhar para dentro da gente. Mas isso é muito importante,
Porque quando você começa a olhar para você, você começa a se conhecer, a se perceber. E aí e justamente na terapia a gente ensina isso. Você olhar para você e perceber, opa, tá vindo aí, deixa eu fazer alguma coisa para que isso mude, né? Deixa eu mudar o foco. Né? É um autoexame, né? De você conhecer seus limites, né? Conhecer até onde você precisa de ajuda, até onde você pode ir sozinho. Sim, e na realidade está sendo pesquisado qual é o gatilho, o que acontece que a pessoa, né, fica com a síndrome do pânico. E alguns casos pode ser genético, outros casos, algumas coisas que aconteceram na vida, no passado, na infância, na adolescência, que ficaram guardadas no inconsciente, e depois isso vem ao consciente, onde provoca a questão da síndrome do pânico, mas isso está sendo ainda pesquisado, né? Para saber a real causa. Mas quando nós atendemos no consultório, a gente percebe muito isso. Pessoas que já tiveram traumas no passado, né? E que trazem para o presente. Quando isso vem à tona, a pessoa fica nervosa, passa mal, fica infeliz, não quer fazer nada, não quer saber de ninguém, acha que não é mais ninguém, que acabou, né? E aí provoca também a questão do suicídio, né? Quando o paciente começa a achar que ele só tem dor, então ele quer acabar com a dor. Então, ele acabando com a vida dele, ele acaba com a dor. Então, nós temos que estar atentos para, no momento que a pessoa sinalizar todos esses sintomas que eu passei para você, de tristeza, de insônia, de desespero, de achar que não é mais ninguém, de achar... Tem que sinalizar para que a família ou alguém leve essa pessoa ao consultório e ele tenha um atendimento e a gente possa socorrer essa pessoa, porque o que a gente percebe é que todas as vezes que a pessoa pensa ou chega ao suicídio, ele sinaliza antes para a família. Não existe isso, ele pensou hoje ele se matou. Não existe isso. É um pensamento que ocorre diversas vezes até se tornar uma ação, né? Exatamente. E aí os que estão à volta têm que ter a percepção. Peraí, essa pessoa está ficando muito trancada no quarto, essa pessoa está muito triste, o que está acontecendo? Vamos lá, vamos conversar, vamos saber. Vem cá, o que está acontecendo? Mas muitas vezes as pessoas se distanciam, e a gente tem visto muito isso hoje já, principalmente pela questão do celular, pela questão da internet, por que não falar isso? Né? A internet é algo muito bom, maravilhoso, para quem sabe usar, né? Mas a gente vê principalmente jovens e adolescentes trancados no quarto, horas a fios, só na internet. E aí, daqui a pouco, ele está se cortando, daqui a pouco ele está, né, angustiado, triste, com várias patologias, mas por quê? Não saiu de dentro do quarto, não distraiu a mente. A gente dificilmente agora vê a família se reunir à mesa, todos sentados em volta da mesa, conversando. Não, é cada um no seu celular, dentro do seu mundinho. E aí é que nós temos que estar atentos como família, né? Uhum. E todas essas doenças que a gente já falou aqui, a ansiedade, a síndrome do pânico, se não tratada, elas podem desencadear uma depressão, ou a depressão ela pode vir a parte disso tudo. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre isso, sobre depressão. Isso. Então, todas essas doenças trazem a depressão, sim. E o que é a depressão? A depressão é uma tristeza profunda, onde a pessoa não quer saber mais de nada, não quer ver mais ninguém, não quer conversar com ninguém. E aí você pensa assim, sim, mas como que surgiu isso? Do nada? Não, sempre tem um fundamento. Às vezes foi uma enfermidade profunda que aquela pessoa teve e desencadeou essa questão da depressão. Às vezes uma infecção urinária muito forte traz a pessoa uma depressão, né? E aí a depressão traz tristeza, a depressão traz isolamento, né? E a pessoa fica realmente sem querer se comunicar, ela fica incomunicável, porque ela acha que ela não é mais ninguém, que ela não consegue mais nada.
E aí, uma pessoa assim tem que ter a terapia, não tem jeito. Tem que trazer para o consultório, e no consultório nós vamos passar para ela a importância dessa pessoa, a importância dela modificar a sua mente, a importância dela tirar o foco, né? E eu trabalho muito com as técnicas da respiração, que isso também ajuda muito em tudo que você oxigena o cérebro, né? Você muda o pensamento, isso é muito interessante. Os seus neurotransmissores, eles são oxigenados, e aí muda o pensamento do paciente, e o paciente consegue ter uma melhora rápida dessa situação, porém, precisa dar continuação. Isso que é importante dizer. O atendimento psicológico, ele tem que ter continuação. Às vezes o paciente vem um dia só ao consultório, você passa para ele algumas técnicas, ele sai rapidamente daquela situação e não volta mais. Conclusão, mais para frente, tende a retornar, a voltar os sintomas, porque não deu continuação ao tratamento. E muito dessa não voltar, porque eu acho que muitas pessoas têm a ideia, né, de que o terapeuta, o psicólogo, ele tem que te dar uma formulazinha para solucionar todo o problema. E enquanto, na verdade, ele te dá ferramentas para você se autoconhecer e conseguir superar esse momento. Perfeita a sua colocação. Exatamente. Eles acham que eles vão chegar no consultório, você vai dar uma forma e dali ele vai ficar... Não. São ferramentas. Você vai mostrar, você vai dar as pedrinhas, né? Para ele colocar no caminho e ele vai trilhar o caminho. A pessoa tem que querer, já. Isso é importante a gente colocar. A pessoa tem que querer sair do quadro que ele está. Se a pessoa não quiser, a gente pode falar o que for. Agora, o que a gente percebe, quando a pessoa vem ao consultório, ele já está realmente no ápice da enfermidade. Porque quando está no começo, não procura, não. Acha assim, eu vou na psicólogo, nada? Para que psicólogo? Não vou, não. Aí, quando já não aguenta mais, aí vem, né? E aí, realmente, tem que ter todo um trabalho, primeiro de conscientização, né? Que aquela pessoa precisa de ajuda, que está doente. E, na realidade, o que acontece? A nossa mente, ela grita no corpo. Se eu não trato da mente, eu fico com o corpo doente. E a mente traz pressão alta, colesterol alto, triglicerídeo alto. E, às vezes, a pessoa está com a pressão alta e não é nada. Ela precisa tratar da sua mente. Ela precisa tratar dos seus pensamentos, das suas queixas. Hoje eu estava conversando com uma pessoa, ele falou assim, minha esposa está em depressão, mas o que acontece com ela? Ela vive pensando no passado. A mãe dela já faleceu há um tempão e ela fica falando assim, por que minha mãe me tratava assim? Por que minha mãe fazia assim comigo? Quer dizer, trazendo à memória as coisas do passado que lhe fizeram sofrer no passado e que lhe fazem sofrer hoje no presente. Então, as pessoas estão muito assim, agarradas com as coisas do passado, quando nós devemos olhar para frente, né? O que diz a palavra de Deus? Trazer à memória aquilo que nos dá esperança, né? E eu gostaria também de frisar, né, o quanto é importante a gente cuidar da nossa saúde mental, né? Hoje em dia a gente vive uma era onde as pessoas se preocupam muito com a saúde física, né? Todo mundo fitness, vamos comer de forma melhor, vamos nos exercitar mais, mas esquecem, né, de tratar também, de cuidar com tanto zelo assim da psique, né? De se alimentar de coisas boas, de que traz-nos esperança, de ter as nossas válvulas de escape para os momentos difíceis que todo mundo enfrenta, né? Tirar esse pensamento de vítima, porque só acontece comigo, acontece com todo mundo, a verdade é. Né? Então, a gente precisa se impor diante da vida de uma forma diferente. Né? E eu gostaria de perguntar à senhora também, se tão importante quanto o paciente se tratar, também é a família está buscando também esse apoio para ajudar esse paciente. Com certeza. Inclusive, eu sempre questiono isso. Quem cuida de quem cuida do paciente? Né?
Quem cuida do familiar do paciente que está ali envolvido com o paciente doente, às vezes por longo tempo. Então, a família também precisa ser cuidada, precisa ser tratada. Muitas vezes, eu chamo ao consultório o esposo, os filhos, muitas vezes, né? Para que a gente trate da família. Quando realmente a família, quando está tratando de um ente querido fragilizado com qualquer uma dessas doenças, eles ficam muito fragilizados, né? E aí eles também precisam de ajuda, porque muitas vezes quando você não trata da família, o paciente fica bom e a família, e quem está tratando desse paciente cai doente. Então, também precisa de ajuda, também precisa que a gente estenda a mão para ele. Muito boa sua colocação. Foi um bate-papo maravilhoso e super esclarecedor. Eu agradeço demais a senhora por nos esclarecer e nos trazer à mente. E fica, eu acho que, de tudo que a senhora falou, a consciência de que a gente precisa se cuidar, né? Precisa cuidar da mente e ao menor sinal de que a gente pode estar entrando num quadro emocional frágil, a gente tem que procurar ajuda. A gente não precisa ter medo, né? De procurar ajuda, porque isso é que vai nos deixar melhor. Porque se as pessoas procurassem logo no início, né, seria bem mais fácil de tratar, assim como outras doenças também, que quando você descobre logo, né, o tratamento, né, e a cura, elas se tornam muito mais fácil. Certíssimo. Você vê que muitos casos a gente não direciona para o psiquiatra. São pouquíssimos os casos. Só quando realmente você vê que o paciente não consegue, né? Aí você indica, faz um direcionamento para o psiquiatra. E aí você vai junto com o psiquiatra tratando desse paciente. Mas na maioria das vezes basta ir ao consultório da terapia e fazer a terapia e seguir direitinho os conselhos, as orientações, que esse paciente fica curado, fica bom. E aí eu queria aproveitar rapidinho, falar rapidinho sobre a insônia, porque nós falamos que todas essas doenças trazem a insônia, não é verdade? E aí eu queria passar rapidinho um exercício para a insônia. Dá tempo, Jaque? Sim, com certeza. Então, vou passar 3 exercícios que são triviais, mas que muitas pessoas não fazem. Por exemplo, se você quer deitar e dormir imediatamente, você tem que se desligar do seu celular. Por quê? A luz, né, do celular manda a mensagem para o seu cérebro que ainda está de dia. Então, você não consegue relaxar. Então, o ideal é, se eu vou dormir 10 horas, 9 horas, 9h30, no máximo, você desliga o seu celular e coloca ele longe de você. Outra dica muito legal é você manter o ambiente mais escuro possível, sem luz, o mais escuro possível, porque aí você também envia mensagem para o seu cérebro que está na hora de repousar. E aí, quanto mais escuro, mais melatonina você vai produzir, né? Outra dica muito legal é a respiração. Quando você deitar, você relaxar o seu corpo no colchão, fechar os seus olhos e mentalizar o seu corpo no colchão. A gente não faz isso, a gente deita e quer dormir. Mas quando você mentaliza o seu corpo e relaxa, os pensamentos que estão na sua mente do dia a dia para atrapalhar que o seu sono chegue, eles saem, eles vão embora. E o sono vem. E você vai ter uma noite boa de sono. Gente, depois dessas dicas eu vou dormir tranquilamente, embora eu não tenha problemas para dormir, pelo contrário, é uma queixa geral, né? A insônia é uma queixa geral. E por isso que eu achei legal a gente passar. E essas doenças, todas que nós falamos hoje, ela traz a insônia. É verdade. E eu acho que a senhora falou aí por último, eu acho que o respirar ajuda em qualquer situação, né? Sentar, respirar fundo. Isso. E todas essas doenças que nós falamos, uma das técnicas para sair da crise é a respiração. Mas não pode ser uma respiração rápida.
Tem que ser uma respiração devagar. E eu costumo dar a seguinte dica: é como se você fosse cheirar uma florzinha, encher o pulmão de ar bem, tudo que você conseguir. Depois que você encher o pulmão de ar com a boca fechada, você vai soprar uma velinha, bem devagarzinho, assim, ó. Essa respiração vai trazer para você calma e vai trazer oxigenação para o seu cérebro. Quando você os neurotransmissores, eles vão se reconectar e traz para você uma calma. Aquela aceleração do seu coração, ela vai diminuindo até passar. E você tem que ficar fazendo a respiração até aquilo trazer uma paz para você. Que bom, foi maravilhoso esse encontro, esse bate-papo. Eu espero que ele se repita de forma presencial, em breve, se Deus quiser, a gente tomar um café. E obrigada, que Deus abençoe a sua vida. Amém. E nesse Setembro Amarelo, por favor, gente, se conscientize de que isso é uma doença que precisa de tratamento, não ignore os seus sintomas, tá? Procure ajuda. Coloca seu nome aqui nas nossas redes, aqui nos comentários, a gente vai buscar estar te ajudando o máximo que a gente conseguir, mas não substitui a ajuda de um profissional, assim como a doutora Adelani. Você pode estar procurando ela, pode estar procurando um outro profissional, mas se cuide, porque eu quero ver vocês todos bem, tá bom? Um beijo grande e até a próxima.